Tudo começou com o rei Jaehaerys, o conciliador, para muitos o maior rei Targaryen da história. Provavelmente ele é. Por quê? Porque ele conciliava. Conciliador conciliava, isso. Ele era muito bom no que ele fazia. Ele, resumindo o que ele fez, ele botou ordem no lugar. Era isso que ele fazia. Mas, como todo bom rei, uma hora ele envelhece. E quando o rei envelhece, ele tem os herdeiros dele. Mais exato, um herdeiro, que geralmente é o primogênito. Mas no caso dele, o primogênito dele. Mas no caso dele, o primogênito dele morreu, né? Junto com vários outros filhos dele. E o filho que sobrou foi o Baelon, ou Baelor, que era o terceiro ou quarto filho dele. Agora eu esqueci. Mas é isso, é o terceiro ou quarto filho dele. Como ele era o mais próximo, ele seria o herdeiro. Ele seria, quando o rei Jaehaerys morresse, ele iria se tornar o rei no lugar dele. Mas esse Baelor morre. Então, o que tinha sobrado era justamente o Vaemon. Mas o Vaemon, ele não poderia ser rei porque ele era um mestre. E o mestre é mais ou menos o cara... O mestre, ele é um cientista, ele é um filósofo, ele é médico, ele é tudo. E o mestre faz um juramento que impossibilita ele de, por exemplo, se tornar um rei. Então, esse Vaemon não poderia ser rei. Quem sobrou foram alguns netos dele, ou bisnetos. E para isso, ele teria que fazer E fez com que ele ficasse aí numa situação complicada para decidir quem seria o herdeiro dele. E para isso, ele fez um grande conselho, né, que reuniu vários lordes, vários nobres e pessoas influentes do continente inteiro para ir até Porto Real e decidir quem seria o novo herdeiro. Teve vários candidatos, tá? Vários candidatos mesmo, mas os dois principais ficaram entre Viserys, que era filho do Baelor, que deveria ter sido rei, mas, né, acabou morrendo, e entre Laenor Velaryon, que é isso aqui. Aí já começa, talvez, a principal diferença da série pro livro. Na série, o Viserys concorre com a Rhaenys, a rainha que nunca foi. No livro é diferente, é justamente o filho dela. Por que no livro a Rhaenys não concorre ao prêmio de ser a rainha? Porque ela é uma mulher e já tinha esse preconceito de mulheres não poderiam ser rainhas. Ou não é rainhas, mas ser a figura de autoridade, né? Daquele reino. Então ela já sabia disso, colocou o filho dela, Laenor Velaryon. Por que Velaryon? Porque ele era filho do Corlys Velaryon. Eu não lembro se na série eles explicam isso, do Corlys Velaryon, mas a história dele é bem interessante. Eu vou falar aqui, né? Enfim, acho que é bom explicar, porque melhora o entendimento geral da série, ou do livro, ou de tudo. Enfim, Corlys Velaryon, como o nome dele mesmo já diz, ele é um Velaryon. Os Velaryon, eles vêm do mesmo lugar dos Targaryen, a antiga Valyria. Mas, diferente dos Targaryen, eles não são montadores de dragões. Até certo momento, né? Depois eles viram. Mas aqui, não. No começo, eles não eram montadores de dragões. E é isso, eles viviam ali em Pedra do Dragão. Então, eles vieram juntos dos Targaryen. E eles sempre foram subservientes aos Targaryen. Os Targaryen mandavam neles antes mesmo dos Targaryen serem reis, ou conquistarem o reino inteiro. E era esse o papel da casa Velaryon durante muito tempo. Até chegar o Corlys Velaryon, que é o nome mais famoso dessa casa inteira. E ele era muito foda mesmo. Por que ele ficou tão famoso? Porque, eu não mencionei isso, mas os Velaryons eram muito bons em navegação. Eles tinham muitos barcos, eles eram influentes nisso. Eles sempre foram influentes nessa parte. Mas o Corlys, ele fez algo a mais. Ele decidiu viajar pelo mundo inteiro. Pelo continente conhecido, né? Pela toda a parte conhecida desse mapa de Game of Thrones, né? Principalmente por Essos. Então ele foi viajando por todos os tipos de lugares e trouxe várias riquezas, vários bens materiais. E isso fez com que a casa Velaryon ganhasse muito dinheiro. E nesse período eles eram a casa mais rica do reino inteiro. E, lógico, né? Dinheiro trouxe influência para eles. Exatamente por isso que os Velaryon tinham até uma força e poderiam convencer os outros reis que o Laenor deveria ser o herdeiro. Mas outra coisa importante que ele fez também foi justamente se casar com a Rhaenys, que ela era uma Targaryen, trouxe mais influência ainda para os Velaryon. Mas algo melhor ainda do que isso, ele trouxe os dragões para a família dele. Os filhos dele, todos tinham dragões, né? O Laenor e a Laena, que nasceu depois desse período, mas ela, enfim, é filha dele. Mas é isso, né? Mesmo com toda essa influência dele, Corlys, ele ser um cara muito poderoso, os Velaryon não conseguiram fazer com que o Laenor se tornasse rei. E o Jaehaerys nomeou o Viserys, não só o Jaehaerys, né? Os outros lords nomearam Viserys como rei, justamente por o Laenor ser parte de uma linhagem feminina, né? Da Rhaenys. Então isso acabou sendo um grande peso na decisão, que mais tarde, enfim, eu voltaria a ter essa discussão novamente. Mas é isso, independentemente, rei Viserys, ou Viserys, se tornou o rei Viserys e virou o rei dos Ândalos, dos Ruinários e do sei do que. Ele manda em todo mundo. E por mais que o Viserys ele seja uma pessoa muito com decisões questionáveis, ele falta um pouco de inteligência pra eles em certos momentos. Quem viu a série tá ligado. O reinado dele, mesmo assim, mesmo com toda essa burrice dele, o reinado dele foi o auge da casa Targaryen. Nunca teve tantos dragões
no comando de um rei quanto ele teve, mesmo ele não tendo um dragão, né? Ele montava o Balerion, que era o maior dragão dos Targaryen, que o rei Aegon Conquistador usou, o Maegor usou. Ele chegou a montar também no Balerion, mas o Balerion acabou morrendo. Então ele não tinha um dragão, mas todos os outros filhos, netos, sobrinhos dele tinham. Então deu muito poder pra ele. Ele era querido também, né? Mesmo ele sendo burro, ele era uma pessoa muito querida pela família dele. É isso, ele viveu anos de paz, muitos anos de paz, tirando aquela guerra dos degraus, mas isso é uma coisa lá pra frente. Não mudou muita coisa no reinado dele. E o rei Viserys, ele era casado com a Aemma, que eu não coloquei a foto aqui, né? Eu esqueci. Eu também não vou colocar também não. Vai ficar desse jeito aí. Vou pegar isso aqui? Vai ficar desse jeito aí. Mentira, eu vou colocar assim. Calma aí. E o Viserys, ele era casado com a Aemma, que a Viserys, eles são uma das grandes casas ali de Westeros. Eles mandam na região do Vale. Então, ele trouxe mais influência ainda pro lado dele. E juntos, eles tiveram... Não, você, sai daqui. Eles tiveram uma filha, Rhaenyra Targaryen. Rhaenyra Targaryen, ela era a herdeira do Viserys até certo momento. E ela era muito querida por todos do reino. Ela era conhecida como o deleite do reino. As pessoas gostavam muito dela. Mas tinha ali já uma dúvida de será que ela se tornaria mesmo a rainha? Porque só tinha ela como filha direta do Viserys. E todos esperavam que o Viserys e a Aemma fossem ter um novo filho. E esse filho, mesmo não sendo primogênito, ele viraria o rei. Mas não é isso que acontece. A Aemma morre. Então ela não tem um filho e a Rhaenyra de fato se torna a herdeira dele. Mas tem pessoas que não gostavam muito disso e até que viam certa vantagem da Rhaenyra ser a herdeira. E uma dessas pessoas é quem? Daemon Targaryen. É ele mesmo. O melhor personagem da série e do livro. Da série até a primeira temporada, né? Que a segunda estragou ele. Eu não sei se eu mencionei isso, mas esse vídeo vai até a primeiro episódio da terceira temporada, que é até onde eu vi. Eu ainda não vi os outros. Então vai até o primeiro episódio. Então, que acontece no livro até o primeiro episódio da terceira. Agora voltando pro Daemon, né? O Daemon, ele é uma pessoa muito difícil de lidar. Não é que ele é mal, mas também ele não é bom. Tá mais pra mal do que pra bom, dependendo do lado que ele tiver. Então, se ele fosse ser teu amigo, ele vai ser um cara bom pra você. Não bom no sentido de boa pessoa, mas ele vai ser um aliado poderoso. E se ele for teu inimigo, já sabe, né? Não é o que você quer. Não é o que você quer pra você ter um cara desse como seu inimigo. Resume bem, eu acho, que é o Daemon. E o Daemon, ele era irmão do Viserys. Então, pela Rhaenyra ser uma mulher, e já nessa história já foi meio que mostrado que mulheres não devem ser rainhas, ou pelo menos a figura de autoridade, porque o próprio Viserys foi eleito por conta de algo assim, né? Porque a Rhaenyra era mulher e ele era homem e ele foi escolhido no lugar dela. O Daemon viu vantagem nisso, porque o Viserys não tinha um filho e ele se tornaria o herdeiro. Então ele já sabe, né? Tacava o terror. E muitas pessoas não gostavam dele, justamente por essa personalidade forte que ele tinha. Mas, mesmo assim, ele tinha influência, justamente pela patrulha da cidade, ou os mantos dourados, que eu não coloquei a foto, também não vou colocar. Mas os mantos dourados, eles eram os policiais de Porto Real. E antes do Daemon, eles eram vistos como piada. As pessoas não levavam eles a sério, até chegar o Daemon. Então o Daemon deu o nome a eles de mantos dourados por conta dos mantos de cor dourada que ele deu, né? Essa foi a ideia do Daemon e ele ganhou muita influência, porque ele tinha um exército. Então essa patrulha da cidade devia ter uns 2.000 homens, 3.000 homens, então é bastante poder pra ele. E eles obedeciam mesmo Daemon. Ele teve várias brigas com o Viserys, né? É coisa de irmão. Eles brigavam, faziam as pazes, faziam as pazes. Mas uma das pessoas que não gostava nem um pouco do Daemon era Otto Hightower. Otto Hightower, ele era a mão do rei Viserys nesse momento. A mão do rei é o cara que faz as coisas chatas que o rei não quer fazer. Então todas as burocracias, tudo isso quem faz é a mão do rei. Então nesse caso era o Otto Hightower. E Otto tinha uma rixa com o Daemon. E ele tinha muito medo do Daemon se tornar rei. E com isso, ele foi uma das pessoas que conseguiu convencer o Viserys a nomear Rhaenyra como herdeira do Trono de Ferro. Ele fez isso. Que mais tarde, enfim, é até irônico, né? Que ele, spoiler, você deve saber, né? Ele é contra a Rhaenyra no futuro. E é isso que acontece. Ele consegue convencer o Viserys a eleger a Rhaenyra e o Viserys chama todos os lords ou os principais lords do reino inteiro para se ajoelhar perante a Rhaenyra e declarar ela como herdeira do Trono de Ferro, dos Ândalos, dos Ruinares e da sei lá o que. É isso. Aí isso não é a única coisa que ele faz. Ele tinha muita influência. E como o rei tinha uma vaga de esposa aberta, porque a mulher dele morreu, e ele precisava de mais filhos, Otto Hightower convence, mais exato, o Viserys a se casar com a filha dele,
Alicent Hightower. A Alicent Hightower, ela já estava na corte durante um tempo, eu não mencionei isso, mas quando o rei Jaehaerys, lembra dele? Quando ele estava prestes a morrer, quem cuidou dele no seu leito de morte foi a própria Alicent. Então ela já estava ali há um tempo. E sim, ela é casa com o rei Viserys. E na série, é essa decisão, né, dela casar com o rei que faz com que ela e a Rhaenyra deixem de ser amigas. Mas no livro isso nunca é mencionado, sequer mencionado. Então elas provavelmente não eram amigas. A Rhaenyra e a Alicent nunca foram amigas e chegaram nem perto disso. Inclusive, depois elas realmente se odeiam, né? Pelas coisas que iriam acontecer no futuro. Mas é isso aí, né? Alicent se casa com Viserys e juntos eles têm alguns filhos, que são... Isso aqui é a Alicent adulta, né? Ficou até melhor. Aegon II, Helena, que é a segunda filha deles, e Aemond. E também tem o Daeron, mas a própria série deixou ele de lado e a importância dele é mesmo lá pro futuro da história, que eu não vou mencionar aqui. Então eu vou deixar ele de lado, tá? Mas ele é um personagem importante. Acho que de todos os filhos que a Alicent teve, ele é o melhor. Melhor no quesito de boa pessoa. Mas eu não sei o que a série fez com ele, porque eu não assisti essa parte ainda. Do jeito que a série tá, ele deve ser uma pessoa horrível, né? Espero que não, mas eu não sei. Eu vou ter que assistir ainda pra saber. A terceira temporada, o resto que eu ainda não vi. O Aegon, ele é o herdeiro. O Aegon, ele é o primogênito da Alicent. Então logo, ele é um filho homem. Então já começa aqui a rixa entre ele e a Rhaenyra, que é a herdeira mesmo do Trono de Ferro. Que até aqui esse é o oficial, né? A Rhaenyra vai herdar o trono. Mas a gente sabe que não vai ser tão simples assim. Mas a própria Rhaenyra não ia ficar parada, né? Ela também teria os seus herdeiros. E ela se casou com Laenor Velaryon. Deixa eu pegar essa mulher aqui. Tá bom, valeu. Juntos eles supostamente tiveram 3 filhos. Jaehaerys Velaryon, que é o primogênito, Lucerys Velaryon e Joffrey Velaryon, que eu não coloquei a foto aqui. Mas enfim, ele também é um filho dela, da Rhaenyra. Mas, como você pode ver aqui mesmo, né? Eles não se parecem nem um pouco com nenhum dos dois, pra ser mais exato. O Laenor, no caso dos Velaryon na série, eles são negros, mas no livro não são. Mas eu acho que na série isso ficou até melhor, porque deixa mais escancarado ainda o que eu vou falar aqui agora, né? Enfim, como você pode ver, os Targaryen e os Velaryon, eles têm cabelos brancos. O que no livro, então, a Daenerys mesmo, ela tem cabelo prateado, mas é bem próximo do branco, né? Prateado e branco deve ser bem parecido. E algo a mais ainda é que na série isso não acontece nem em Game of Thrones, mas nos livros, os Targaryen, eles têm olhos de cor violeta. E eu acho que os Velaryon também têm. Então eu tenho quase certeza que os Velaryon também têm olhos de cor violeta. Se não tiver, eles ainda têm o cabelo prateado ou branco. Mas, como você pode ver, os filhos dela não tem nada disso. Cabelo preto, cabelo normal, que não faz muito sentido, né? Se os pais têm cabelos iguais, de cores iguais, olhos de cores iguais, e os filhos não tem nada disso, tem coisa aí. E justamente tem um rumor que eles seriam filhos de Harwin Strong. Eu não coloquei a foto aqui, mas enfim, ele era um... Eu acho que ele fazia parte da guarda real, que era justamente o guarda que protegia os príncipes, a família real, né? Junto do rei. E sempre teve um rumor que a Rhaenyra, né, ficava ali com ele, e que os filhos do Lucerys e que pai do Lucerys e do Jaehaerys e do Joffrey também seriam filhos do Harwin Strong. Então já começa aqui um dos grandes argumentos que o lado do Aegon irá usar no futuro. Mas um outro argumento também que é muito bom é que o Laenor, ele supostamente seria gay, né? Então ele tinha um escudeiro dele, que era o Joffrey, que acabou morrendo depois, e justamente um outro filho dele, que é o Joffrey, que eu não coloquei a foto aqui, o nome dele é em homenagem a esse escudeiro dele. E o Laenor e esse escudeiro, eles eram muito próximos. Enfim, no livro, essa é uma daquelas partes que tem várias versões diferentes, né? O livro ele tem isso. Ao todo, não, mas em alguns momentos as versões elas divergem. E aqui, enfim, o Laenor era ou não era gay. Então, a série quis colocar ele como gay, que ajudou pra narrativa, né? Então isso foi bom. Eles não são os únicos a se casar também. O Daemon, que tava lutando nessa época uma guerra lá nos Degraus. Degraus é um lugar ali que tava tendo uma guerra entre o Daemon e o próprio Corlys Velaryon contra a Triarquia. O que você precisa saber é que o Daemon e o Corlys venceram e essa Triarquia pegou muita raiva deles, principalmente do Daemon. Então essa Triarquia ela vai aparecer lá no futuro. Só isso tem que saber. E como o Daemon lutou nessa guerra junto do Corlys, eles ficaram próximos. E como o Daemon perdeu
a sua esposa, que era Rhea Royce, ela morreu, ele ficou ali com uma vaga aberta lá ele, e a Lena acabou se tornando a esposa dele. Mas na série, essa esposa, que é a Rhea Royce, que o Daemon tinha, ela morre, mas quem mata ele é o próprio, quem mata ela é o próprio Daemon, né? Tem a cena disso. Não, no livro em si não tem nem versões diferentes, ele só fala que aquela mulher morreu. E não tem como ter sido o Daemon diretamente que matou ela, porque o Daemon tava justamente nessa guerra aí. Então, não foi ele que matou ela diretamente. Mas, conhecendo o Daemon, né? Ele talvez possa ter mandado matar ela sim, mas não foi ele diretamente que fez isso. O importante é que ele se casou com a Lena. E eles tiveram filhas, que é a Rhaena e a Baela. Eu não coloquei elas aqui, mas, enfim, são filhas deles. Mas já avançamos um pouco no tempo, né? Todo mundo já tá um pouquinho mais velho, né? Vamos tirar aqui. A Rhaenyra já tá velha, pode ir embora. A própria Alicent também já tá velha, pode ir embora. Então vamos lá. Eu não mencionei isso, mas o Sir Criston Cole, isso aqui era importante, eu esqueci de falar. Mas ele é um dos guardas reais. E ele era um escudo juramentado da própria Rhaenyra há muito tempo atrás, né? Antes mesmo dela ter os filhos. E eles eram próximos, né? Na série deixa claro que eles tinham um caso ali. E que um dia eles não eram mais. Eles brigaram. Aí entram daqueles casos em que as versões do livro discordam, né? Um diz que a Rhaenyra queria fugir com o Criston Cole pra longe, mas o Criston Cole não quis e acabou ficando lá porque ele era muito leal ao juramento dele, porque os guardas reais eles têm um juramento, né? Que não podem se casar, não podem ter filhos, não podem herdar nada. E ele era muito leal a isso porque ele era um cavaleiro, então ele tinha que negar as outras coisas que a Rhaenyra queria que ele fizesse. Tem outra versão de que foi o contrário. O Criston Cole queria fugir com a Rhaenyra, que é justamente isso que acontece na série, né? Que é isso que eles escolhem essa versão. Tem uma outra versão também, só que eu esqueci. Mas não é muito importante não. Você tem que saber é que eles se separaram e o Criston Cole foi pro lado da Alicent. É isso. E ele acabou virando um aliado deles. Um aliado muito importante, porque posso estar enganado, ele era o melhor guerreiro desse período, mas melhor até que o Daemon e o próprio Aemond depois. E ele também era um bom general, ele era um bom comandante, então ele é um aliado importante. Um tempo se passou, não muito tempo, mas deu tempo das pessoas ficarem mais velhas. Isso é meio óbvio, né? O tempo passa e as pessoas ficam velhas. E as crianças já estão mais crescidas, né? O Aegon, o Aemond e a Rhaenyra já estão mais velhos, juntamente com os próprios filhos da Rhaenyra. Mas, como eles eram Targaryen ou Velaryon, mas enfim, eles tinham dragões. Todos eles tinham dragões. A maioria dos Targaryen e Velaryon tinham dragões. Menos, até as crianças, menos Aemond. O Aemond, ele não tinha seu dragão. Ele sofria bullying por isso. Sei lá, é tipo uma criança sofrer bullying porque não tinha celular. O Aemond sofria bullying porque ele não tinha um dragão. É melhor, né? Aemond sendo um príncipe, mas ele sofria bullying. E que faz com que a gente volte para o Daemon e a Lena. Eles eram casados, lembra? E a Lena, ela tinha a Veiga, que nesse período era o dragão mais temido, o maior dragão, o dragão que Visenya, uma das irmãs Diego Conquistador, usou para conquistar o reino. E é um dragão muito importante e é muito poderoso. O mais poderoso, né? E a Lena que montava esse dragão. Mas ela morre e deixa uma vaga para esse dragão. E é justamente que nesse ponto que o Aemond aparece. Não nessa aparência, ele era bem mais novo, mas é isso. É o que eu achei aqui. Enfim, na calada da noite, quando todos estavam dormindo, o Aemond ele vai até o dragão para tentar dominar esse dragão, né? Mas nisso que ele estava lá, um dos filhos da Rhaenyra, o Joffrey, que eu não coloquei a foto aqui, mas ele vê o Aemond ali e acha que ele vai fazer uma merda. Mas ele tenta impedir o Aemond de fazer alguma coisa. Mas como o Aemond ele era mais velho, ele devia ter uns 12, esse moleque devia ter uns 4. Ele meio que afasta ele facilmente. Ele até bate no menino, ele é muito mais novo que ele. Ele vai lá e monta no dragão. E consegue. O Aemond agora tem a Veigar ao seu comando, que dá muito poder a ele. E ele deixaria de sofrer bullying. Mas não seria tão fácil assim, né? Chegou, além do Joffrey, chegou Lucerys e o Jaehaerys para interromper o Aemond. Porque, enfim, eles não queriam que o Aemond ficasse com o dragão lá, a Veiga. E eles iniciam uma luta. Diferentemente da série, que o Aemond, ele apanha, mas ele não faz nada. No livro, ele bate facilmente nos três. No Joffrey, que eu não coloquei a foto aqui, o Jaehaerys, que era o mais velho, e o Lucerys. Justamente por ele ser bem mais velho do que os outros. Ele derrota facilmente. E em um momento, ele tava batendo no Jaehaerys mesmo. Ele conseguiu deixar o Jaehaerys no chão e tava batendo no menino. Nisso, ele, desprevenido, vem o Lucerys e tira uma faca. Não sei de onde que ele tirou aquela faca, mas ele enfia uma faca no olho do Aemond, que é nesse olho direito aqui. E o Aemond fica cego.
obviamente, isso não ficaria assim. E mais pro futuro, isso seria mais um dos motivos para ter uma possível guerra que aconteceu mesmo, né? E aumentaria mais ainda a rivalidade entre a Alicent e os filhos dela contra a Rhaenyra e os filhos dela. Isso aumentou mais ainda com esse momento. Enfim, esse momento também foi importante com que fez com que a Rhaenyra saísse de Porto Real. Então ela tava ali junto com todo mundo. Na série, posso estar errado, tá? Mas a série, a própria Rhaenyra decide sair e ir pra Pedra do Dragão. No livro, é o Viserys que manda ela embora, porque ele viu que ia dar merda no momento. Eu acho que foi isso, mas eu posso estar errado. Mas eu tenho quase certeza que foi isso que aconteceu. Mas você tem que saber aqui. De Helena, Aegon e Rhaenyra estavam longe um do outro. Foi isso aí que aconteceu. Avançou muito o tempo, todos foram ficando mais velhos, justamente com essa aparência aqui. Isso, eles foram se distanciando. E teve mais uma morte, justamente do Laenor, que poderia ter morrido ou não, fugido ou não. Tem várias versões sobre o que aconteceu. Na série ele foge, mas o que você tem que saber é que ele não aparece mais. Ele fica fora de tudo. Então, é isso. Vou até tirar ele aqui. E com isso, o nosso Daemon, que tinha perdido a esposa, ele vem e se casa com a Rhaenyra. É que eles sempre foram muito próximos. Ele se casa com ela e juntos eles têm mais filhos, tá? Que é o Aegon e o Viserys. Que eu não vou colocar aqui, mas eles não vão parecer tanto. Mas eles têm esses dois filhos a mais. E o rei Viserys, que já tava meio velho, ele fica mais velho ainda e fica debilitado. E um dia ele morre. Porém, quem estava lá dentro, junto dele, eram a Alicent e os verdes. O motivo para eles serem os verdes, junto do Otto. E o motivo para eles serem os verdes é justamente que um dia, eu acho que é esse dia aqui, dessa foto, mas se não foi em outro momento, a Alicent, ela foi para uma festa, ela se vestiu de verde. E isso chama muita atenção e eles viraram os verdes. Também porque o verde é a cor da casa Hightower. Também por isso. E a Rhaenyra virou, e o lado da Rhaenyra virou os pretos. Que eu não sei porquê, mas virou isso aí. Então, quando eu falar verdes e pretos, você vai saber por que eu tô falando. Verde é Aegon II, Alicent, Aemond, e pretos são Daemon, Rhaenyra e Lucerys. É mais ou menos isso aí. É isso. Mas no momento em que o Viserys morre, quem estava lá junto dele eram os verdes. E os verdes, como não são bobos nem nada, se aproveitaram dessa situação. Por quê? Pra eleger Aegon II, né? Eles fizeram todo lá se aproveitaram dessa situação e fizeram lá o Conselho Verde. Reuniu ali pequeno conselho e pessoas importantes que eram aliadas aos verdes pra decidir o que eles fariam. Menos uma pessoa, que eu esqueci quem é, mas é um cara lá, eu acho que é o Beesbury. Ele era aliado da Rhaenyra, então ele participou daquilo e ficou muito puto com o que estava acontecendo. Mas obviamente os verdes foram lá e mataram ele. Então acho que é Beesbury, ele acabou sendo a primeira morte da guerra, antes mesmo da guerra acontecer. Mas é isso, teve todo o conselho e eles decidiram que eles iriam eleger o Aegon II como rei. Ele se tornou o Aegon II. Segundo porque já tinha um Aegon antes dele, que é o Conquistador. Por isso que ele é o segundo. Meio óbvio, né? Mas é isso. Mas uma das coisas que esse Conselho Verde decidiu é que eles teriam que ter aliados, né? Agora vamos aqui pro mapa. Eu vou explicar melhor aqui. Enfim, esse aqui é o mapa. Esse vermelho é onde eles estavam, né? Esse vermelho mais escuro, que é o Kingsland, é onde eles estavam. Eles já tinham um aliado que era esses vermelhos aqui mais claro, que eram os Lannisters. Porque um dos Lannisters era aliados dele, que era o Tywin Lannister. Não sei que era, acho que era o Tywin, porque são dois, né? São dois gêmeos. Mas eu acho que o Tywin, ele era amigo deles e fez com que o irmão dele, gêmeo, se tornasse aliado dos verdes. E eles achavam que também tinham o apoio da Campina. Por quê? Porque os Hightower, aqui de Old Town, eles tinham muita influência em toda a Campina. E eles achavam que os Tyrell, que mandavam em todo mundo, aqui em Highgarden, eles se tornariam aliados deles. Mas não foi isso que aconteceu. Os Tyrell ficaram neutros, fez com que os outros lords que não gostavam dos verdes se aliassem a Rhaenyra. E acabou sendo um problema para eles. Mas o que seria mais problema ainda seria justamente as Terras da Tempestade, que é amarelo, que quem mandava são os Baratheon. Que lá no futuro né, junto com Robert, eles virariam os reis. Mas aqui eles eram mandados pelo Borros Baratheon. E os verdes tinham muito medo do Borros se aliar a Rhaenyra. Por quê? Porque os Baratheon ficam justamente aqui atrás de Porto Real. Então, é logo na retaguarda e ficaria muito fácil para os Baratheon atacar eles. Então, eles eram aliados muito importantes. Para isso, para ter essa aliança, quem vai lá forjar essa aliança é o Aemond. E ele vai com o objetivo também de se casar com uma das filhas do Borros Baratheon. Mas voltando aqui para Rhaenyra, a Rhaenyra uma hora descobre, né, o que estava acontecendo e o golpe que aconteceu. O Aegon tomou o trono que era dela por direito. Ela não fica parada, ela faz lá o seu conselhozinho também. Ela se torna rainha, ela também é eleita rainha. Elegida rainha? É eleita ou elegida? Acho que é elegida. Ela se torna rainha. E uma das coisas que ela faz
é justamente forjar suas alianças. Então ela manda o Jacaerys, que é o filho mais velho, ir para certos lugares. Um dos lugares que ele vai primeiro é justamente esse azulzinho aqui, claro, que é a do Zerry. E o Jacaerys vai lá e consegue o apoio deles. Outra coisa que ele vai, um outro lugar que ele vai é justamente pro norte. Ele consegue o apoio. O Daemon também não fica parado. Então, eles estavam aqui em Dragonstone, esse pontinho pequeno aqui. Ele vai justamente para Harrenhal. Por que ele vai para Harrenhal? Porque Harrenhal ele fica aqui no meio do mapa e é um ponto muito importante para reunir exércitos. É um ponto muito importante. Você tem que saber. Ele vai para lá conquistar e ele faz isso facilmente. Não só isso, ele também vai conquistando o apoio das terras fluviais, que é esse azul mais escuro aqui. Ele faz isso, né? Na série ele até tem esses momentos, mas o Daemon fica lá sem fazer nada, viajando na maionese. Ele tava aqui. Mas eles não são os únicos a irem para lugares. Quem também sai de Dragonstone para outro lugar é o próprio Lucerys. Cadê o Lucerys? Tá aqui em algum lugar. É ele. Ele sai de Pedra do Dragão para ir para as terras da Tempestade, para conseguir o apoio dos Baratheon. Mas mal sabia ele, né? Ninguém sabia que o Aemond também estaria lá. Quem arrancou o olho do Aemond foi justamente o Lucerys. O Aemond não gosta nem um pouco dele, ele odeia o Lucerys. E o Aemond é um cara doido, né? Ele viu o Lucerys lá, ele já tinha conseguido o apoio dos Baratheon, então os Baratheon já estavam apoiando ele e os verdes. E ele, mano, quando ele vê o Lucerys, ele quer matar o Lucerys, ele quer tirar o olho do Lucerys. Não matar, ele quer arrancar o olho só. Menos pior, né? Só que o Boros Baratheon impede ele de fazer isso, porque ele não quer que mate ninguém no território dele, porque ia dar uma merda do cacete pra ele. Então então ele fala assim, ó, se quer resolver isso aí, façam lá fora. E lógico, o Lucerys, como ele não é bobo, ele mete o pé. Só que o Aemond vai atrás dele. E aí o Aemond, junto a Veiga, acaba matando o Lucerys. Na série, é meio que o Aemond ele vai atrás do Lucerys, mas meio que pra brincar com ele. Ele não queria matar o menino. Então a Veiga acaba matando ele porque ela desobedece o Aemond. Mas enfim, independentemente disso ter acontecido, o Lucerys morre. E esse é o ponto crucial para a guerra de fato acontecer. Então a guerra acontece muito por conta desse momento que o Aemond mata o Lucerys. Mas o nosso Daemon não vai deixar as coisas do jeito que estão, né? O Aemond matou um dos filhos da Rhaenyra. Ele escreve uma seguinte carta para Rhaenyra, escrito olho por olho, filho por filho. O que ele quer dizer? Ele vai matar um filho. Não é um Aemond. A gente sabe que não é um Aemond. Na série, o Daemon, ele queria matar o Aemond, mas ele não acaba fazendo isso. No livro, não. No livro, dá a entender que ele queria matar um dos filhos mesmo do Aegon. Para matar um dos filhos do Aegon, o Daemon, ele acaba contratando ali duas pessoas, Sangue e Queijo. A gente não sabe os nomes verdadeiros dele. Esses são os apelidos dessas pessoas. O Sangue, ele fazia parte, ele era um ex-membro, na real, dos Mantos Dourados. Lembra dos Mantos Dourados? Aquela patrulha, aquela força policial que era leal ao Aemond, que era leal ao Daemon, né? Esse Sangue fazia parte dessa força. E o Queijo, ele era um caçador de ratos. E o Daemon contrata essas pessoas para matar um dos filhos do Aegon. Eles vão até lá. Eles encurralam lá, né, os filhos do Aegon, facilmente até, junto da Helena e da própria Alicent, né? Na série, a Alicent, ela não estava naquele momento, mas no livro a Alicent estava presente lá. Mas o Sangue e o Queijo queriam matar um dos filhos do Aegon. Ele chega até a Helena, que é a mãe desses filhos, perguntou, ó, qual que você quer que morra? Ele faz isso. E a Helena fala, não, me mata no lugar dos meus filhos. O Sangue e o Queijo sabem que se eles fizessem isso, eles estariam desobedecendo as ordens do Daemon, porque o Daemon deixou claro que era pra eles matarem um dos filhos do Aegon. Eles falam, não, escolhe aí, anda, senão eu vou matar todo mundo. E a Helena acaba escolhendo o segundo filho. Por quê? Porque o primogênito é o herdeiro do rei, né? Então ele é o mais importante. Ele é o mais importante, né? Querendo ou não. Mas o Sangue desobedece esse pedido da Helena e acaba matando o primogênito, que é o próprio Jaehaerys. Vai embora depois. Eles fogem, mas isso deixa a própria Helena traumatizada. E lembrando, né? A Helena, ela tem sim um dragão. Só que na série ela não monta nesse dragão porque, enfim, ela não quer. Ela nem parece ter sentido a perda dos filhos dela, do filho dela, né? No livro não, ela sente muito a perda. Ela fica muito traumatizada. Não é à toa que no livro deixa claro que ela fica sem comer, sem beber, trancada dentro do quarto. Ela não faz nada mesmo. Ela fica muito mal. E esse é um excelente motivo pra ela não montar no dragão dela e fazer as coisas que uma pessoa que tem um dragão faria. Com essas duas mortes, estava bem claro que a guerra iria acontecer. Já estava acontecendo, né? E o Aegon, ele não deixaria barato. Ele até tentou se vingar da Rhaenyra, né? Toda aquela trama dos irmãos gêmeos. Mas eu não vou falar não, porque não deu certo. É isso. Não deu certo e a guerra foi evoluindo, se escalando. Até chegar no momento. Foi se escalando. Mas
os verdes, eles tinham um problema. Que, voltando ao mapa, aqui onde eles moram, aqui perto de King's Landing, tem as Terras da Coroa, que são casas que obedecem diretamente aos Targaryen. O problema é que muitas dessas casas estavam do lado da Rhaenyra, e eles não queriam que isso acontecesse. Então, eles foram ali conquistando essas outras casas, esses territórios para eles, né? Para acabar com essa revolta. Mas um desses territórios, que é o Pouso das Gralhas, acabou acontecendo uma das batalhas mais famosas, que eu não sei o nome, mas eu acho que é Pouso das Gralhas mesmo, que é muito importante. Essa batalha, resumindo, envolveu a Rhaenys, o Aemond, o Aegon e o Criston Cole. O Criston Cole não faz nada, coitado, ele não tem dragão. O Criston Cole, nesse momento, ele é até a mão do rei, eu não mencionei isso, mas é isso, ele é a mão do rei nesse momento. Mas resumindo o que acontece, a Rhaenys morre, o Aemond sai vitorioso, o Aegon também vive, também sai vitorioso, porque ele derrotou a Rhaenys, mas ele acaba se ferindo, porque ele acabou sendo atingido por fogo de dragão, e isso fez com que a armadura que ele usava entrasse dentro da carne viva dele. Ficou uma merda do cacete. Ele acabou ficando acamado e distante de tudo isso aí, de tudo que foi acontecendo no futuro. Na série, eles mostram que o Aemond tentou mesmo matar o Aegon, mas no livro, cara, eu não lembro deles mencionarem isso. Mas o que se sabe é, o Aegon ficou afastado e o Aemond virou o rei, mas não era rei. Ele mandava em todo mundo, mas ele não era o rei oficial, porque o Aegon ainda estava vivo. E assim ficou o lado dos verdes por agora. Mas, voltando ao lado dos pretos, eles acabaram de ter uma perda muito grande, que é a própria Rhaenys, o que fez com que o Corlys Velaryon se afastasse até deles por pouco tempo. Depois ele volta, mas ele acaba ficando afastado porque ele não gostou que a mulher dele morreu. E como o Daemon estava bem longe em Harrenhal, e a Rhaenyra, por quê? Porque ela ainda estava sentindo a perda do filho dela, o Lucerys. Desde quando ele morreu, no livro, ela não faz nada, ela fica afastada. E quem toma as rédeas pro lado dos verdes é justamente o Jacaerys, que essa é uma das principais mudanças do livro pra série, porque o Jacaerys na série ele é só um cara mimado que não faz nada, coitado. No livro não, ele é muito importante. Na verdade, o que ele faz no livro é resumido em 2 páginas, mas mesmo assim ele é muito mais importante e mais interessante do que 3 temporadas inteiras com ele na série. A série estragou esse personagem, na minha visão, né? Mas, como eu falei, ele é muito importante. E uma das coisas que ele faz é justamente trazer o Corlys Velaryon de volta, porque ele tinha brigado com a Rhaenyra, e ele faz com que o Corlys se torne a mão da rainha. Então o Corlys, eles trazem o aliado mais importante deles de volta. Outra coisa que o Jacaerys faz, ele manda os irmãos mais novos dele para longe. Então o Aegon, o Viserys e outras pessoas também. Se não me engano, a Baela também ele manda pra fora. Uma outra coisa que acho que talvez é a coisa mais importante que ele fez, e justamente foi isso que fez os pretos ficarem na vantagem, é a semeadura. O que foi a semeadura? Tinham vários dragões ali, sem donos, em Pedra do Dragão. Eles queriam que esses dragões fossem pro lado deles. Então o que o Jacaerys faz? Ele cria a semeadura justamente para chamar qualquer pessoa que supostamente teria uma descendência Targaryen a ir lá e montar nesses dragões. E isso acontece, isso dá certo. Então, o dragão Asa Prata, Vermithor e um outro que eu esqueci o nome. Todos esses 3 ganham seus próprios montadores e vão pro lado dos pretos. Pô, isso foi crucial para eles. E a ideia foi 100% do Jacaerys. Mas na série, eles meio que dividem essa ideia com a Rhaenyra, porque a Rhaenyra tem que fazer tudo e ninguém pode fazer nada. Uma outra coisa que o Jacaerys também faz foi justamente planejar um ataque a Porto Real, porque eles já tinham muito poder e seria relativamente fácil para eles conquistarem a cidade. Diferentemente da Rhaenyra, que a Rhaenyra na série ela não demorou muito tempo para atacar. E ele estava planejando fazer isso, mas ele não faz. Por quê? Vamos voltar lá pro Otto Hightower, pros verdes. Lembra da triarquia que eu mencionei um tempo atrás? Que lutou contra o Daemon e o Corlys Velaryon na região dos degraus. Enfim, eles voltam pro lado dos verdes e atacam Pedra do Dragão e Derivamarca, que é justamente aqui, ó. Que é justamente aqui, ó. Essa região aqui. Essa triarquia ataca com os seus barcos, navios, causa um terror ali. E como o Jacaerys, ele era um dos únicos que estava ali, ele foi o primeiro aí. Então tem uma diferença da série, né? Então eu vi até o primeiro episódio da terceira. Então eu sei o que acontece, né? Esse episódio. O Jacaerys, ele vai
Ele prende a Rhaenyra no lugar e ele vai lá porque ele quer ser útil. No livro é diferente, ele vai porque ele tinha que ir mesmo. Mas ele não vai sozinho, ele vai com os outros montadores de dragões que ele mesmo conseguiu trazer pra ele. Enfim, essa é uma das batalhas mais sangrentas desse período e da história inteira de Westeros. E culminou na morte dele próprio. Jacaerys Velaryon morreu. É isso aí. Eu até continuaria, mas eu não vou seguir muito adiante. Porque eu não sei o que acontece na série, porque eu ainda não vi os outros episódios. Então, o segundo, o terceiro, acho que tem até o quinto, acho, agora. Eu tenho que assistir e quem sabe eu faça uma parte 2 contando o resto. Será que você vai querer ver? Bom, depende muito se alguém vê esse vídeo. Eu não sei se alguém vai ver. Se alguém ver, deixa o like aí, compartilha, se inscreve aí no canal, comenta alguma coisa aí. Alguma coisa que eu esqueci de mencionar, que eu devo ter esquecido com certeza. Mas é isso aí. Valeu.